Bom dia para você que me acompanha aí pelas redes sociais, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Quero deixar uma mensagem hoje para a tua meditação, qual se encontra no livro de Romanos, capítulo número 7, versículo 18, a carta do apóstolo Paulo, que aqui ele diz o seguinte: Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Uma palavra interessante, onde Paulo vem se lamentar. Né? O apóstolo Paulo, né, que é tido como um dos principais dos apóstolos, né, tido por muitos como santo, né? E ele vem aqui fazer uma lamentação, né? Ele vem se lamentar pelas suas práticas, né? Como ele tentava fazer o bem, mas naquela tentativa de fazer o bem, muitas vezes ele errava e acabava fazendo mal, né? Ou como ele mesmo disse aqui, né? Ele tinha vontade de fazer o bem, mas às vezes acabava fazendo mal. E como eu vejo nas pessoas hoje em dia, tentando vender uma imagem, né, de santidade, principalmente dentro da igreja, né, tentando passar aquela imagem de uma santidade suprema, né, como se a pessoa vivesse sem nunca pecar. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo se lamentando, né, pelos seus erros, pelos seus pecados. E a gente na igreja às vezes tenta passar uma imagem, né, de uma santidade que não existe. Por isso que dá tanta confusão na igreja hoje em dia, né? Tanto falatório, né? Porque a pessoa tenta vender uma imagem de santidade que na prática ela não consegue provar que vive daquela maneira. Por isso tem tanto escândalo hoje na igreja evangélica, né? Mas a gente vê que desde o começo, aqui, quando começa a falar dos homens de Deus, a Bíblia, todos eles erraram, né? Todos eles pecaram. A gente vê que Davi cometeu adultério, né, com a mulher de um comandante do seu exército quando ele estava na batalha. Ele cometeu adultério com essa mulher, engravidou, e quando ele voltou da batalha, né, Davi mandou ele para uma outra batalha onde estava muito difícil, para que ele viesse a cair numa emboscada e viesse a morrer, para não ficar sabendo do que Davi tinha feito com a sua esposa. E mesmo assim, Davi achou misericórdia em Deus, né? Deus teve pena ainda de Davi, que se arrependeu do seu pecado, né? A gente vê que teve outros, né? Judá cometeu adultério com sua própria nora, né? Tem tantos outros, Moisés também assassinou um egípcio, todos aqueles grandes que a gente vê na Bíblia, grandes da fé, a gente vê que todos eles cometeram erros, cometeram deslizes, porém a diferença é que eles reconheciam e se arrependiam, se prostravam, se humilhavam perante Deus para buscar misericórdia. E hoje em dia as pessoas pecam muito mais do que eles, porém elas não admitem, né? Elas tentam passar aquela imagem de santidade, que daí quando descobre alguma coisa, vira uma notícia no mundo inteiro, né? Mas por quê? Porque a pessoa tentava vender uma imagem de santidade. Se a pessoa desde o começo, né, falasse, apontasse para Cristo, né, falasse, eu não sou santo, Ele é santo, é Ele quem nos lava, nos limpa do nosso pecado, né, é Ele quem nos justifica perante Deus, né, eu não. Eu sou falho, eu por mim mesmo, pelas minhas obras, como disse aqui o apóstolo Paulo, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Mas ele diz que quem faz isso, quem nos livra é Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, né. Então eu acho interessante como Paulo, né, sendo um dos principais ali dos apóstolos, ele vem reconhecer as suas falhas, né, ele vem reconhecer que ele é falho, que ele era pecador e que era necessitado da graça de Jesus Cristo sobre a sua vida, né, coisa que hoje em dia a gente quase não vê. A gente vê muita gente hoje anulando a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, né, tentando provar essa autossantidade, né, como se ela própria tivesse condições de ser santa, tivesse condições de ir para o céu, né, por vontade própria, pelas suas obras, mas isso
não acontece na prática, né? Então a gente precisa reconhecer. O primeiro passo, né, é reconhecer que somos falhos. A gente que quer ser cristão, quer seguir a Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa dele para nos purificar dos nossos pecados, que sem ele a gente não consegue. As nossas obras são mortas praticamente. Se a gente for ver as obras que tinham os primeiros apóstolos ali, e ainda assim eles falavam isso. Então imagine a gente que é praticamente morto em obras de caridade, principalmente, que Jesus pediu. A gente é muito necessitado da graça de Jesus Cristo. A gente precisa reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, porque a gente sabe que desde o começo eles erraram, eles pecaram, mas desde o começo Deus mostrou misericórdia, né? Deus sempre teve misericórdia de quem se arrepende do seu pecado, né, irmãos? Por isso que eu quero deixar essa mensagem essa manhã para você pensar na tua vida, né? O que a gente anda fazendo de certo, o que a gente anda fazendo de errado, e tem coisas que a gente faz que a gente nem percebe, né? Às vezes, como diz o apóstolo Paulo, tentando fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal que a gente não queria, mas a gente fez, né? E por isso também a gente precisa pedir perdão a Deus pelo pecado que a gente comete, às vezes sem perceber, porque a gente sabe que Ele é rico em misericórdia. A única coisa que Ele nos pede é que a gente mostre um arrependimento, né? Um arrependimento sincero, verdadeiro, de coração mesmo. Que Ele está sempre de braços abertos para nos receber, né? O que não pode é a gente tentar passar por cima da graça de Jesus, tentar anular a cruz de Cristo, tentar passar uma imagem da gente mesmo, assim, quando na verdade a gente precisa refletir a glória de Cristo, como diz na Bíblia, não a nossa própria glória, né? Tentar glorificar, exaltar a gente mesmo. A gente precisa exaltar Cristo. Por isso que a gente não pode, né, digamos assim, ser cristão só no dia ali na igreja, né, vestir uma roupa diferente, como se a gente estivesse indo visitar um Deus que mora na igreja. Deus mora com a gente, Deus vive com a gente, né? Eu acho até uma hipocrisia da nossa parte, muitas vezes, né? Colocar a Bíblia debaixo do braço no sábado, quando tem que ir no culto, colocar um terninho, mas nos outros dias nem pega a Bíblia na mão, muitas das vezes. Então eu acho isso uma hipocrisia, né? Como quando Jesus foi crucificado, né? Era numa sexta-feira e no sábado era um dia deles guardar o sábado para Deus e era ainda um feriado. Então eles crucificaram Jesus na sexta-feira e depois pediram para os guardas que quebrassem as pernas dele e tirassem da cruz para que no sábado Deus não visse aquilo, como era um dia santo. Ou seja, eu posso pecar durante a semana, os dias que não tem culto, mas daí nos dias que tem culto, o dia de ir na igreja, eu preciso mostrar uma santidade diferente para Deus, como se Deus não soubesse o que eu tivesse feito durante a semana. Por isso que a gente precisa reconhecer as nossas falhas, tudo que a gente faz no decorrer da semana, a gente precisa pensar, meditar na nossa vida, né, irmãos? E pedir sempre perdão e misericórdia de Deus, que com certeza Ele está sempre pronto para nos abraçar, para nos perdoar. Ele deu a vida por nós, né? Ele é o que menos quer que a gente caia, que a gente perca a salvação. Ele está sempre pronto para perdoar, desde que o nosso arrependimento seja sincero e verdadeiro. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe a tua semana. Até o próximo vídeo.